A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar em relação ao espinho na carne de Paulo. O que foi esse espinho? Eu já ouvi um teólogo dizer certa vez que Paulo sofria constantemente com uma enfermidade. Também já ouvi que Paulo sofria com problemas de vistas, mas nós vamos ver que esses não eram o espinho na carne de Paulo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós ensinamos, nós devemos buscar na própria Bíblia a explicação para aquilo que a Bíblia traz para nós. Porque a Bíblia se explica, ela própria nos dá o esclarecimento daquilo que ela nos ensina. Paulo era um profundo conhecedor da Bíblia hebraica, do Velho Testamento, porque ele era um fariseu. O fariseu era um guardião da palavra de Deus. Então, esse termo utilizado como espinho aparece apenas duas vezes, uma em Números e outra em Josué. A Almeida Corrigida Fiel também traz essa palavra espinho, mas ela não se encontra no livro de Juízes como a Almeida Corrigida Fiel traz. No entanto, o contexto é o mesmo, é muito semelhante ao de Números e ao de Josué. Por isso, essa versão, essa tradução traz também esse termo espinho. Como Paulo se refere a esse espinho na carne dele? E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo está dizendo que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Vamos ver então o que diz no Velho Testamento sobre esse espinho. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então os espinhos aqui se referem a pessoas, a homens e mulheres que perturbariam o povo de Deus. Também Josué diz assim: se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Então, mais uma vez, o espinho está se referindo a pessoas, a inimigos do povo de Deus. Também aqui em Juízes, diz assim: e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Novamente, os povos ali que habitavam em Canaã são chamados de espinhos. E aqui são espinhos em vossas ilhargas, que é acima do quadril, é a região acima do quadril, nas costas. Então, espinhos nas costas. E por que algumas pessoas dizem que Paulo sofria com enfermidades ou que ele tinha problemas de vistas? Porque em Gálatas, o próprio Paulo diz
que ele escrevia aos Gálatas com grandes letras. Então, isso poderia ser um problema de visão que Paulo tinha e por isso ele precisava escrever com grandes letras. E ele também diz aos Gálatas que quando ele foi pregar o evangelho àquela igreja, ele foi com uma enfermidade física. E ainda assim os Gálatas trataram ele como se ele fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, por conta desses dois textos, algumas pessoas acreditam que Paulo tinha algum problema de vista e que esse problema era o espinho na carne dele. Mas não era. Mas quem era esse mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo? Eram os judeus. Paulo foi terrivelmente perseguido pelos judeus por causa da oposição ao evangelho. O povo de Deus não o recebeu, não recebeu a Cristo como o Messias, como o ungido que eles esperavam. Então Paulo foi perseguido porque ele pregava a mensagem de Cristo, o Evangelho, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então eles esbofeteavam Paulo. Essa palavra esbofetear em grego significa literalmente o seguinte: bater com o punho fechado, dar em alguém soco com o punho fechado, maltratar, tratar com violência e ofensa. Nós vamos ver como Paulo cita as perseguições que ele sofreu dos judeus. Aqui nós vemos que esbofetear é bater com o punho fechado, é maltratar, tratar com violência. Olha bem o que Paulo diz aos Coríntios. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. Então, assim como o povo de Deus, se não aniquilasse os seus inimigos, esses inimigos seriam chicotes nas costas deles. Paulo também aqui se utilizou desse espinho, dessa palavra espinho, que é citada lá no Antigo Testamento, para se referir aos judeus, que deram 39 açoites nele e apedrejaram ele 1 vez. E também ele foi 3 vezes golpeado com varas. Então Paulo não sofria com enfermidades constantes e nem tinha problema de visão, de vista. Pelo contrário, nós vimos aqui que Paulo se utiliza dessa palavra espinho, porque no Antigo Testamento o espinho eram os inimigos de Deus que iriam perseguir, iriam tentar combater contra o povo de Israel. É claro que os judeus não são inimigos de Deus, pelo contrário, eles são o povo de Deus. A promessa de salvação foi dada a eles, mas eles não receberam a Cristo. Eles perseguiram aqueles que acreditavam em Jesus Cristo, no Salvador do mundo. Mas Paulo sofreu a vida inteira com esse espinho na carne? Será que Paulo precisou conviver com essa perseguição por toda a sua vida? Não. Nós vamos ver aqui em Atos, no capítulo 28, que Paulo, no final da sua vida, teve tranquilidade para pregar o evangelho. A Bíblia diz assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Aqui está dizendo que Paulo estava em sua casa pregando sem impedimento algum. E essas pessoas que Paulo estava ensinando a respeito de Cristo aqui eram os judeus. Se nós olharmos alguns versículos anteriores a esse texto, nós vamos ver que os judeus estavam indo até Paulo para ouvir o evangelho. Assim nós entendemos que Paulo sofreu com esse espinho por um período da vida dele, para que ele não se ensoberbecesse, mas se mantivesse humilde diante de Deus e diante dos homens. Mesmo que ele
tivesse recebido uma grande revelação da parte de Deus. Nós também passamos por tribulações, por perseguições, para que nós não nos desviemos da vontade do nosso Pai. Mas nós não temos que nos conformar com espinhos na carne, pensando que iremos viver a vida inteira com certas tribulações. A provação, ela tem um tempo para atingir um propósito que Deus tem para nós, como aconteceu com Jó. Mesmo diante de tudo que aquele homem sofreu, a Bíblia diz que Deus deu em dobro para Jó aquilo que ele possuía antes. Ele recebeu novamente os seus filhos e Jó viveu 140 anos depois da tribulação que ele enfrentou. A Bíblia diz que não houve mulheres tão belas como as filhas que Jó teve após a provação que ele sofreu. E que também ele viu até a 4ª geração dos filhos dele. José também, mesmo sendo escravo ali no Egito, a Bíblia diz que José deu nome aos filhos dele de Efraim e Manassés, porque Deus fez ele esquecer da casa do pai dele, ou seja, do passado dele. E também Deus fez ele prosperar na terra da aflição dele. Então isso que significa Efraim e Manassés, se esquecer do tempo passado, das aflições, é prosperar. Então Deus quer que nós sejamos abençoados. Ele já nos abençoou por meio de Cristo. Não se conforme com certas tribulações como se fosse um espinho na sua carne por toda a sua vida. Deus não tem esse propósito para você. Tampouco que seja uma enfermidade, que você tenha que conviver com essa enfermidade. Porque o espinho na carne de Paulo não era uma enfermidade e nem doença, mas pessoas que esbofeteavam ele, que perseguiam ele por causa do evangelho. Muitas nações hoje perseguem duramente o povo de Deus, mas o próprio Paulo diz que não veio tentação sobre nós senão humana, mas Deus não nos deixará ser provados além do que podemos suportar, mas juntamente com a provação ele nos dará o escape. Então, creia e espere o escape do Senhor. Confie nele e ele vai fazer grandes coisas em sua vida. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.